Começou, né? Olá, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal, nosso canal no YouTube. E eu vou aproveitar, né, fazer igual os youtubers. Para você que não é inscrito no canal, vai, nos ajude, some conosco nessa comunidade, nessa família abençoada dia a dia com Larissa, para aprendermos mais de Deus e alimentarmos nossa fé. Se inscrevam, deixe seu like, compartilhe com os amigos, deixe sugestões de vídeos e também deixe aí nos comentários seu pedido de oração para nós estarmos guerreando específico em prol de você, da sua casa, da sua família. Eu estou aqui com o meu amado pastor Lauro, nós estamos aqui com os nossos discípulos, vocês não estão vendo, mas eles estão aqui online, todos os domingos às 18 horas, porque ainda não estamos podendo reunir no discipulado presencial, apenas na igreja, aos domingos, mas estamos aqui firme e forte, online com todos vocês, porque amamos as ovelhas do Senhor, o chamado do Senhor. E a palavra de hoje é: o que mais tem te motivado? O que tem te impulsionado a levantar todas as manhãs? Porque, vamos falar, né? Vamos combinar. Quando tudo tá normal, né? A vida tá com a rotina normal, é fácil a gente levantar porque você tem objetivo. E agora, no meio dessa pandemia, tem muitos parados. O que tem te motivado a levantar, a manter a sua rotina saudável? O que tem te impulsionado? É o amor pelo que Deus tem proposto no seu coração a fazer? Ou é literalmente o desejo de ter resultados financeiros? O que tem te motivado? Não só financeiro. Às vezes a pessoa se motiva em ter algum resultado em qualquer área da vida. Por exemplo, Jesus, ele levantava todas as manhãs com uma intenção, que ele queria pregar o evangelho, o verbo se fez carne, ele levantava para pregar, para orar pelos enfermos e liberar cura e trazer libertação. Por isso que motivava ele. Ele não sabia se no caminho ele ia encontrar multidões, que seria um grande resultado, ou se ele ia encontrar uma mulher pecadora no poço, que ele falou que se ela bebesse dele, né, da água viva, nunca mais ela teria sede. Então, o que tem te motivado? O que tem te impulsionado? É o amor em fazer tudo que Deus te propôs com excelência, sem ser para que os homens vejam, ou o interesse em ter os louros da vitória, dos resultados, das conquistas, os elogios e os status? O que tem te motivado? Isso é muito interessante, porque muitas vezes as donas de casa ou as mulheres que se sacrificam profissionalmente, como é meu caso, e ficam em casa, a gente passa por um grande conflito, porque parece que você não tem valor, você não é valorizada pelo mundo capitalista que nós vivemos. Porque só pensa e só tem valor quem está gerando dinheiro, fazendo dinheiro. Parece que quem trabalha é só quem ganha dinheiro. Só que na lei da física, o trabalho é tudo que você gasta, tem gasto de energia. Então a mulher levanta em casa, em Provérbios 31 fala que a mulher valorosa, né, ela acorda cedo, cuida do mantimento da casa, dá tarefas às suas servas e administra a sua casa e as finanças da sua casa. Então, não estou falando só para as mulheres, mas eu estou falando para os homens também. Porque muitas vezes também os homens não se sentem valorizados. Porque ele é o provedor da casa, ele traz o sustento, ele faz mais do que obrigação. E muitas vezes pode se sentir frustrado, porque às vezes os filhos não estão reconhecendo, ou a esposa não está reconhecendo o esforço que está tentando. Agora, no meio dessa pandemia, esses conflitos internos nas famílias ficam mais tenso ainda, onde nós temos que pedir em Deus para que apazigue e a paz do Senhor reine na nossa casa, nos nossos lares. O que tem te motivado? A gente não pode se preocupar com o resultado, mas nós temos que nos preocupar em fazer tudo que Deus coloca nas nossas mãos com excelência. Se eu sou uma esposa, com excelência,
se eu sou um esposo com excelência, se eu sou uma filha de Deus com excelência, se eu tenho buscado a Ele, a depender dEle todos os dias como ar que eu respiro, não só para pedir as bênçãos, se eu sou uma mãe com excelência, se eu sou uma administradora do lar com excelência, se eu trabalho, faço um pé, uma mão, uma unha, se eu faço uma escova com excelência e tudo onde Deus me brotar, me colocar, se eu estou preocupando em fazer com excelência para o Senhor e me preocupando em aproveitar essa oportunidade para exalar o bom perfume de Cristo. Independente se eu estou limpando um banheiro na igreja, se eu estou qualquer tipo de trabalho, que eu faça com excelência, que o que motive seja o amor em fazer o melhor para Deus e não preocupando no resultado, se o meu gerente vai gostar, se o meu gerente vai me subir de cargo, se eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Claro que nós temos que ter essa preocupação, sim, porque o nobre projeta coisas nobres, mas não tenha que ser, não pode ser o que mais te impulsiona. Por quê? Se eu quiser ser a melhor esposa, preocupando no elogio do meu marido para comigo e ele vice-versa, nós vamos morrer de inanição. Porque nós somos falhos. Nós não conseguimos reconhecer o outro como o outro deseja. Se eu quero ser a melhor mãe, preocupando com o reconhecimento dos meus filhos, dos nossos filhos, eu vou ficar frustrada, vou ficar nervosa, vou atacar eles porque eles não estão me valorizando como eu mereço, como seria merecido. Então, a nossa motivação tem que ser tudo que eu fizer seja por o melhor do Senhor. Por exemplo, você vai fazer uma atividade física, eu quero resultado, eu quero a barriga travada, eu quero o corpo perfeito. Se eu ficar, tudo bem, a gente quer, seria bom, mas se isso for o que for me motivar, eu vou ficar frustrado porque está muito distante. Então seria o que a minha motivação? Eu tenho que cuidar do meu corpo, porque é templo do Espírito, e Deus vai me cobrar. E automaticamente, eu fazendo melhor, o reconhecimento vai vir sem ser nada forçado. No trabalho, em casa, como esposo, como esposo, como mãe, no seu trabalho fazendo melhor, você vai começar sendo puxado como braço direito e colocar nos lugares altos, como José. José saiu da prisão e foi colocado ao braço direito de Faraó, ao ponto dele falar que não era maior do que Faraó, porque não tinha o título. Olha, essa palavra surgiu no momento do caos aí da pandemia, quando o Moro saiu, né? Pediu para sair. E aí veio esse novo ministro da Justiça, que chama André Mendonça. E eu vendo o testemunho dele, eu fiquei impactada. Eu falei, Deus sabe o que faz. Nós vamos ler lá em Provérbios 16 para a gente completar. E eu gostaria de compartilhar esse testemunho com você do André Mendonça. Se você assistiu, vai ficar bom, porque daí eu vou pontuar algumas coisas. Se não, eu vou contar. É o seguinte, quando ele terminou o doutorado lá na Espanha, ele foi o melhor aluno do doutorado e o professor chegou para ele e falou assim, professor, eu queria... o que você gostaria de fazer? Aí ele falou, professor, na verdade eu gostaria de escrever lindas histórias para Deus, mas como eu não sou muito bom, olha a humildade do cara, o melhor da faculdade da Espanha, do doutorado, falar que ele não era bom para escrever. Na área de direito os caras sabem ler e escrever bastante, né? Mas eu não sou muito bom. Então, eu estou entregando a minha vida para Deus para que Ele escreva uma linda história. Por quê? Deus é mestre em escrever história. Eu até lembrei de mim, do pastor, quando a gente estava orando. A pastora Sueli e o pastor Paulo Balduino, os pais da bispa Priscila, nos acompanharam muito no período de oração, orando com a gente todo dia lá na fila. E aí eles falaram pra gente que Deus ama escrever lindas histórias, não só de amor, de romance, mas lindas histórias, porque as nossas histórias é que fazem a diferença na vida de outros, para que nós possamos testemunhar Cristo em nós, a esperança da glória. Voltando para a história dele, aí ele pegou e contou o seguinte: quando ele estava na terceira série, com 9 anos, a professora dele falou assim para ele: eu não lembro o nome da cidade.
de que cidade você é? Aí ele falou o nome, lá de Minas Gerais, né, que ele parece, acho que é. Aí ele pegou e falou, ela falou pra criança de 9 anos, olha o bullying, falando assim, só vem gente burra de lá. Olha o que essa professora falou para uma criança. Ela foi usada por Deus, mas poderia também ter sido usada pelo diabo. Por quê? Na verdade, a diferença não foi Deus e o diabo aí. A diferença foi a forma que essa criança recebeu essa fala agressiva e ela não se deixou ser escravizada, rotulada por esse termo burra. E eu acredito que isso fez ele ser impulsionado a querer provar para professor e para ele mesmo que ele não era burro e que ele era capaz. E o que ele fez? Ele falou no testemunho dele, única coisa que me cabia a fazer era me preparar e me qualificar para o que Deus queria escrever através da minha vida. Então, vamos abordar alguns pontos aqui importantes nas nossas vidas. Deus tem uma linda história para escrever na minha vida, do pastor Lauro, na vida de cada um de vocês. Só que depende de nós sermos sensíveis à voz do Senhor e perguntar, Pai, mesmo no meio desse caos, nós cremos que o Senhor está no barco, como o pastor Lauro pregou, e nós cremos que o Senhor traz calmaria. E sabe aonde que Deus quer trazer calmaria primeiro? Não é lá fora, não externo. É aqui dentro. A paz que excede todo entendimento, porque Deus não nos livra do problema. Ele nos livra no problema. E nós cremos que é ano da restituição. Nós cremos que se Deus permite de umas portas fecharem, muitas outras irão se abrir. E nós temos que estar sensíveis ao Senhor e falar, Pai, o que o Senhor quer de mim no meio desse processo? Para que o meu deserto não dure 40 anos. Para que eu seja sensível ao teu direcionar. Para que eu seja literalmente preparada para que o que Deus quer fazer através da minha vida. E é isso que esse ministro fez. Primeiro, ele teve humildade. Mesmo ele sendo o melhor da faculdade de doutorado, ele teve humildade de falar que ele não era bom o suficiente para escrever uma linda história. E olha que ele era. E outra coisa, ele soube reconhecer o ponto fraco e o ponto forte. Ele estava reconhecendo que ele era bom para escrever. E outra coisa que é a chave para que o processo se cumpra nas nossas vidas mais rápido possível, para que a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas, o que é? A dependência que ele tem do Senhor. Eu não sei escrever lindas histórias, mas eu vou colocar aos pés do Senhor, porque o Senhor sabe escrever lindas histórias. A nossa dependência tem que estar sempre no Senhor, porque Ele é o nosso socorro e Ele é a nossa provisão. E para fechar sobre o testemunho dele, ele sabe dar honra a quem merece honra. Quando ele estava assumindo no meio de todo mundo, o pastor Lauro que me mostrou, que eu não tinha visto, ele agradeceu a esposa em público, dizendo que ele estava lá porque tinha alguém junto com ele, com os joelhos dobrados, intercedendo. Então mostra uma família equilibrada, centrada, que tem os papéis bem definidos, e isso é literalmente uma equipe, um ministério de uma só carne forte que vai arrebentar com o inferno. E ele fechou com um dos versículos que eu mais amo. Eu piro nesse versículo e eu amo isso. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Deus tirou um menininho lá de 9 anos que a professora falou que era burra, que só vinha gente burro de lá, tirou de trás das malhadas como o rei Davi e colocou nos lugares altos. Só que Deus não tem isso só para eles. Deus tem isso para cada um de nós. Só que depende de nós, quando vir a tempestade, colocar o nosso leme, a nossa vela, não patinando contra o vento e ficar girando, mas pegando o vento para nos impulsionar para longe, como ele fez. Com esse rótulo, impulsionou ele a querer estudar mais ainda, para ele provar para ele mesmo que ele era capaz.
Então, que as adversidades nós possamos fazer, como o pastor lá gosta de falar sempre, né? Pegar o limão e fazer uma bela de uma limonada. Ou pegar uma pedra que está uma pedra de tropeço e fazer essa pedra como uma escada, como degrau, para que nós possamos subir nos lugares altos que Deus tem para nós. Porque esse é o propósito. Nós somos nação santa, povo escolhido de Deus. E Deus quer cumprir o propósito dele, o chamado dele nas nossas vidas. Amém? Para nós fecharmos, depois nós vamos abrir. Eu quero ler, o pastor vai ler um e eu vou ler outro para não ficar muito enjoativo. Provérbios 16. Vamos lá, pastor, lê para nós, por favor. Amém. Provérbios 16, verso 1. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Amém? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ou seja, Deus fez todas as coisas com propósito. Deus não faz nada à toa em vão. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. A pastora está com problema. Eu estou com problema, gente. Depois eu conto, vai. O braço dela está curto. Vamos. Nem chegou 40 anos, já está Vai, ele tá se achando, porque ele tem 43, vai fazer 44, eu tenho 37, e eu tô pior que ele nos olhos. Isso é verdade, você acredita? Até o oftalmologista ficou impressionado, aumentou 2 graus, vou ter que mudar essa lente para multifocal, vai. O braço está crescendo. Vai, vai, sou eu? Eu. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Temos que traçar, temos que projetar, porém pedir, Senhor, guia os nossos passos. Não abrimos mão de estar no centro da vontade do Senhor. Mesmo porque pedir e dar-se-vos-á, né? Buscar e acharei, bater até abrir, e Deus vai fazer muito mais que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Nos lábios do rei se achavam decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois a sua boca... Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Aqui a gente lembra da história do rei Davi instruindo seu filho Salomão a pedir sabedoria, porque aí todo o resto vem junto. Continuando, e mais excelente adquira a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Amém. A soberba, procede à ruína. Precede. E a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. 20. O que atenta para o ensino, acha o bem. Aí eu lembrei do testemunho do ministro. E o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente. E a doçura no falar aumenta o saber.
O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Lembrando, né? O salário do pecado é a morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso, 28, estamos acabando, espalha contendas, e o difamador separa os traidores amigos. Os maiores amigos, perdão. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cãs quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Você, no meio dessa pandemia, também está trabalhando a longanimidade. Então, o Senhor está te dizendo, é melhor você ser longânimo do que um herói de guerra. Ou seja, você está sendo um herói, mantendo-se firme no meio dessa pandemia. E o que domina o seu espírito o que tomam a cidade. Então, quando a gente tem o dom do domínio próprio, de dominar o nosso espírito, né? Aqui está dizendo que você é melhor do que quem domina uma cidade, um guerreiro que domina uma cidade. Olha o poder nisso e às vezes a gente não dá esse devido valor. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Amém. Que o Senhor realmente possa ter esse controle nas nossas vidas, guiar os nossos passos, trazer a prudência, trazer a sabedoria, trazer o caminho e a decisão, que a última palavra seja dele, para que nós possamos ser guardados e livrados de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Então você ora para nós? Claro. Para a gente finalizar e vocês ficam aqui. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse momento em comunhão contigo. Que essa tua palavra, Senhor Deus, possa ser alimento em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos corações, em meio às lutas, às tribulações que temos passado, Senhor. O Senhor possa vir como um bom ânimo, como uma suave brisa em nossas mentes e nossos corações, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, ter o entendimento que o Senhor é conosco, que o Senhor nos capacita, e mesmo as tempestades, Senhor Deus, nós possamos sair ilesos, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor vem nos fortalecendo, Pai. Pai, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, estende as tuas asas sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor Deus, a nossa mente. Abençoa, Senhor Deus, Pai, todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que estão nas seus lares, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha trabalhando no psicológico, emocional, para que possa vencer essa barreira desse isolamento, Senhor. Que nós possamos sair fortalecidos, Pai. Que o Senhor possa cessar essa praga, cessar essa doença, essa pandemia, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos voltar às atividades normais, Pai, principalmente nossas famílias guardadas, protegidas pelo Teu sangue. Declaramos, Senhor Deus, a proteção do Teu sangue. Seja sobre nós, Senhor Deus, nos abençoa, traga provisão, Senhor Deus, financeira, Senhor, a todos aqueles, Pai, do discipulado, a todos aqueles que estão assistindo, Senhor, traga, Pai, o suprimento, Pai. A Tua palavra diz que antes mesmo de nós anunciarmos, o Senhor já sabe das nossas necessidades, Pai. Pai, nós clamamos, mesmo assim nós clamamos, Pai. Abençoa os Teus filhos, o Senhor é Deus de abundância, Pai. Honra a vida dos Teus filhos, declaramos a proteção do Senhor, ser sobre todos, e toda honra, Deus, toda a glória nós te daremos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo. Tchau. Vou desligar. Deu conta aí?